Romanos, no capítulo 8. Hoje esse mês lá para sua Bíblia. Romanos, no capítulo 8. Leremos o verso 31 em diante. Romanos 8, versos 31 em diante. Se alguém próximo a você que está sem Bíblia, ajude. Se alguém tiver perdido, não conseguir encontrar, ajude. Romanos, capítulo 8, versos 31 em diante. Diz então o texto da palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir verso 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amado Pai, nosso Deus, nós te adoramos, rogamos a Ti, ó Deus bendito, por Tua misericórdia, que traga aos nossos corações aquilo que está proposto por Ti. Que a Tua palavra então encontre guarida em cada vida, e que assim o Teu Espírito Santo produza frutos e frutos de arrependimento e frutos para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a refletir comigo sobre a palavra que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. E de maneira muito específica eu vou tratar do verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tribulações temos, passamos. Perseguições acontecem. As afrontas que o inimigo tenta contra as nossas vidas e contra a igreja do Senhor. Hoje pela manhã falava eu aqui na reflexão dos inúmeros insultos que o nosso Deus tem recebido por parte de muitos neste tempo, chamando Deus de que nós servimos de tudo. Pessoas que simplesmente começaram a postar em suas redes sociais palavras de ódio contra o nosso Deus e contra o cristianismo. Mas isso não é nenhuma novidade, já é muito antigo. Muito antigo. Quando Golias afronta o povo de Deus e afronta o próprio Deus, ergue-se em Davi. Um Davi cheio de autoridade, um Davi cheio de Deus, com o coração nos céus, com a vida firmada e com o propósito diante de Deus, para então tomar uma posição, e esta posição é que faz a diferença. Estamos vivendo tempos muito difíceis, e a tendência é piorar. Estamos vivendo tempos tão difíceis que um certo grupo de pessoas já está pensando e planejando instituir um ensino teológico progressivo para formar pastores com a visão
liberal e libertina, dizendo estes que precisam regular o que nós fazemos e vivemos enquanto igreja. A perseguição ela já está acontecendo. A ação do inimigo está sendo colocada em prática. O plano que nos últimos anos vem sendo praticado, vem sendo colocado de maneira sorrateira, alcançando as nossas famílias e igrejas, com a ideia de destruir, mas destruir de maneira sorrateira, silenciosa, sem chamar atenção. Eu, como disse na quarta-feira, a teologia que entrou ao longo dos últimos anos de uma maneira liberal nas igrejas, púlpitos que foram usados para desmanchar um conceito cristão real, para apresentar um conceito cristão relativo em relação a todas as coisas. As afrontas que o nosso Deus, contra o nosso Deus tem acontecido, e nós estamos vendo, e a cada uma delas eu fico dizendo, lembrando do que aconteceu com Golias, que afrontou o nosso Deus. Deus levantará navios. Mas Deus levanta os navios que estão comprometidos com Ele, eu e você. Deus tomará providência e entrará neste negócio. Em certa ocasião, o povo de Deus está indo para a guerra, e Deus diz a Gideão: escolhe, separa, reúne 32.000, você não para. E o número foi sendo reduzido momento a momento, até chegarem a 300. E apenas com 300 desarmados, eram só tochas e trombetas. E ainda na coluna, enquanto desciam aquela ribanceira, o anjo do Senhor entra no terreno dos inimigos e destrói a todos. Pensar que este Deus entra em batalha no meu lugar e no seu lugar. Todas as vezes que o inimigo arma um plano contra as nossas vidas, há barreiras que impedem que ele nos destrua, e esta barreira vem do céu. Esta garantia de segurança vem do Senhor eterno. É claro que a gente tem ao longo da história muitos cristãos sendo assassinados. Durante a época apostólica nós vimos isso acontecer de maneira absurda. Crentes sendo esquartejados, jogados aos leões, enforcados, crucificados, crentes sendo queimados em fogueiras, cristãos sendo tratados com tanto ódio só porque são cristãos. Aliás, palavras de um cidadão deste último tempo agora: o ideal é colocar todos eles cristãos num paredão e fuzilá-los. O ódio tremendo só por causa da proposta de vida que nós temos, da coerência com esta palavra que nos faz enxergar a família preciosa como é, da palavra que nos faz enxergar a criança que precisa ser protegida, guiada, guardada, a palavra que produz em nós alegria por estarmos servindo ao único Deus verdadeiro. Enquanto muitos olham com desdém ou com distanciamento daquilo que nós cremos e que temos com fé. Claro, as pessoas não são obrigadas a acreditar no que nós acreditamos, cada um acredita no que quiser. E nós acreditamos nisto por uma razão: porque estávamos perdidos e fomos alcançados pela graça do Senhor. Porque estávamos indo para o inferno, mortos por causa do pecado, e fomos perdoados. Todos os pecados foram retirados, toda a condenação foi rasgada, e agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas o próprio Jesus deixa claro: no mundo tereis aflições. E aí é quando Paulo vem dizer neste texto: mas em todas estas coisas, nas perseguições, nas tribulações, em todas estas coisas, nas angústias, na fome, na nudez, no perigo, na espada, somos mais do que vencedores. Naquela época, falar para um povo cristão que estava sendo assassinado
confiança. Nos dias de hoje é muito mais fácil, afinal de contas, temos uma certa liberdade. Mas até quando? E a que custa? Noutros países, essa liberdade já foi tirada há muito tempo. Noutros países, a família já está sendo vilipendiada, destruída. Noutros países, a juventude já está sendo destroçada. E as nossas crianças, naqueles países, já estão sendo, em sua infância e inocência, sendo estupradas, perdendo o bom momento da infância para viver a penúria da angústia por causa das ações de homens com o coração fincado no mal. Nos últimos meses, nós, e eu não fui o único, pastores, temos falado de púlpito a respeito de princípios e valores que não podem ser negociados. Chegamos praticamente ao final deste ano 2022, com planos bem perigosos a serem implantados a partir de 1 de janeiro de 2023 em nossa nação. E já ver com preocupação o destino da nossa nação. Mas Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Passaremos por provas, porque o Senhor é conosco. Passaremos pela tribulação, porque o Senhor é conosco. Passaremos por toda a perseguição, porque o Senhor é conosco. E nada vai nos separar do amor deste Deus. A obrigatoriedade em nossa nação, se for aprovado por aqueles que decidem, as nossas crianças, a partir de 1 de janeiro, obrigatoriamente aprenderão sobre ideologia de gênero a partir dos 4 anos de idade nas escolas, para deturpar e destruir. E daqui a 15, 20 anos a evangelização ficará difícil demais, porque a mente destes que serão adolescentes já estará cauterizada por um mal que vai causar um dano terrível. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. A liberdade sendo tirada e muitos sendo ameaçados, presos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Durante esses últimos anos, o discurso de ódio contra a igreja do Senhor tem sido tamanho, ao ponto de nos chamar das piores coisas possíveis e imagináveis. Quando um homem que não tem a menor condição de ser o que é, ou para o qual for eleito, quer se igualar ao Senhor Jesus Cristo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Parece difícil e duro demais compreender algumas coisas, mas só pensemos, apenas pensemos. A Bíblia relata a respeito da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo da espada. Os nossos vizinhos venezuelanos estão passando fome, ficando sem roupa e se arrastando para uma outra nação, o Brasil. E por que isso acontece? Porque correm da sua nação, da pátria mãe. A nação brasileira é uma nação que tem como seu lema ordem e progresso. Mas nós estamos vendo o rumo que está sendo dado a tudo isso. Quando já nessas 2 semanas, já vimos os números que se apresentam. Não demorará muito.
viveremos o pior neste país. E não é palavra de maldição, não é palavra profética do pastor Taí, é apenas a observação dos planos que estão em andamento e daquilo que está sendo preparado. Como disse por muitas vezes neste púlpito, somos livres e cada um segue a direção que quiser. Mas em nossa nação há uma multidão de gente chorando e pranteando com medo daquilo que está por vir. Mas há um monte de outros em silêncio, assustados talvez pelo que fizeram a nação. Mas em todas essas coisas somos mais vencedores. A igreja do Senhor não cessará, a igreja do Senhor não se calará, a igreja do Senhor não vai parar, como aconteceu na época dos apóstolos. Se preciso for, nos reuniremos em segredo nas catacumbas, nos reuniremos em segredo em lugares escuros, nos reuniremos em segredo para não sermos presos, se preciso for. Acontece que em alguns países igrejas já estão sendo fechadas e muitos religiosos, inclusive pastores e padres, estão sendo presos apenas por defenderem princípios e valores que não agradam a quem não tem compromisso com o Rei da Glória. Nos foi dito que nós temos que nos calar diante de tudo que está ao nosso redor. E Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Temos que proclamar este Senhor, este Salvador, para que todos tomem conhecimento enquanto há tempo. Temos que anunciar os princípios que nós defendemos e que são bíblicos enquanto há oportunidade. Temos que falar do amor deste Deus enquanto as pessoas podem e querem ouvir. Mas chegará um tempo em que a porta da graça se fechará e muitos procurarão a morte por angústia e dor. Mas a igreja do Senhor, passando por tudo isso, porque mesmo em tudo isso somos como igreja mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele não nos abandona jamais, e o que nos traz conforto e consolo é que o Senhor da glória está conosco. Ele é conosco, guiando os nossos passos, enxugando as nossas lágrimas, aliviando as nossas dores, e mesmo nos momentos mais difíceis e sofrimentos mais terríveis, o Senhor estará conosco lá, seja lá quais forem as circunstâncias. Eu ando pelas ruas e olho pessoas e vejo a despreocupação de muitos, como se tudo estivesse em total normalidade. Mas adiante, não está. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou os discípulos para serem pescadores de almas, Ele os chamou para servirem na linha de frente. Quando o Senhor Jesus Cristo montou o plano e enviou 70, os enviou para servir na linha de frente. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou a cada um de nós, nos alcançando com a sua graça, nos chamou para servirmos na linha de frente, porque estamos em guerra, uma guerra espiritual, e o inimigo está feroz, porque a igreja tem se levantado, e tem clamado, e tem orado de maneira absurda, como há muito tempo não se viu. Como há muito tempo não se viu. A igreja do Senhor no mundo todo tem clamado, e clamado ao nosso Deus eterno, por sua misericórdia e amor. Já disse outras vezes, torno a falar, todo cristão, ou dito cristão, que se há propostas que ferem os princípios de Deus, estão mancomunados e abraçados com o inferno.
Mas mesmo assim, a igreja do Senhor permanece firme e não é abalada. Mas os que estão escondidos dentro da igreja do Senhor, se dizendo cristão, mas defendendo coisas terríveis, e aí vamos lá, aborto, ideologia de gênero, destruição da família. Você tem filhos? Quando sua filha estiver num lugar, num banheiro, em uma marmanjo entrada, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Quando houverem as propostas para vilipendiar, destruir, e isso vai aumentar a família, saiba que apenas os que têm o coração nos céus, apenas os que têm compromisso com o Rei da Glória sabem do que vou falar agora. Quem não tem um compromisso com o Rei da Glória está perdido. Mas só entra nos céus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e que vive estes princípios, que tem as mãos limpas e o coração puro, que vive estes princípios e defende cada um deles. Esta história de afirmar, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, tem a ver com a igreja do Senhor que é fiel. Mas aqueles que abriram mão de princípios e valores para fazerem e viverem outras coisas e outros acordos, não se encaixam nessa segurança, não estão guardados pelo Rei da Glória, porque confrontaram o Senhor eterno. O castigo vem com certeza do céu para aqueles que estão usando neste tempo palavras de maldição contra o nosso Deus e a sua igreja. Com certeza o Senhor Deus já tomará providências. Veremos o que vai acontecer. E os que estão escondidos dentro da igreja, como o joio de sangue, responderão diante do Senhor da glória, porque não foram chamados para se venderem ou negociarem os princípios que vêm dos céus. Não é uma questão de ideia pessoal, é uma questão do céu, do reino de Deus aqui nesta terra. Venha agora o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. As escolhas que nós fazemos revelam quem nós somos. Os posicionamentos que nós temos revelam quem nós somos. Práticas escondidas, pegados, jogados embaixo do tapete, guardados lá no fundo da gaveta. E o nosso Deus, que a tudo vê, sonda os corações e conhece as intenções. Não leva nenhum por inocente, porque a palavra tem sido anunciada deste púlpito de maneira enfática a respeito da realização da vida cristã diante do Rei da Glória e na presença de todos. Todos vejam que nós somos do Senhor da Glória, não apenas porque andamos com a Bíblia embaixo do braço, mas porque a praticamos, porque as nossas opiniões e posicionamentos têm a ver com esta palavra. E quando alguém vai em outra direção, não pode estar seguro. Lembro-me de alguém aqui em nossa igreja que não está mais no nosso meio. Lá atrás tivemos um roteiro na semana que questionava a respeito das ameaças. O que você faria se fosse ameaçado? Negue ou morra. E aí alguém cita a seguinte informação: eu nego Jesus a me salvar, depois eu acerto a minha vida. Não haverá tempo. Não haverá tempo. As trombetas já estão tocando. Você não viu ainda? As trombetas já estão tocando. E em meio a todas as tribulações, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como diz Paulo neste texto, ele revela a partir do verso 38: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se isto é verdade na sua vida, diga amém. Amém. Amém.
quando ele diz Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e todo salmo vai como promessa para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que tem a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tenho dito muitas vezes das ideologias que têm sido apresentadas nos últimos 100 anos, ou um pouco mais do que isso. Proposta de destruição da família, dos jovens, da nação. Há um marco de gente perdida, caminhando para o inferno e abraçando o inimigo, como se tudo isso fosse normal. Com desrespeito, trava o nosso Deus. E o nosso Deus não precisa ser defendido por nenhum de nós, porque basta o seu sopro, basta o seu olhar, basta uma palavra, a tempestade se acalma, o mar vermelho se abre ao meio, dos céus o fogo cai, basta uma só palavra sua. Mas mesmo em meio a tudo isso, nós nos estamos no Senhor. Somos nós os vencedores. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. O inimigo não vai alcançar a sua vida. E mesmo que aconteceu na época dos apóstolos, vidas sejam tiradas pelo inimigo, ele não tira a eternidade que nos está garantida lá nos céus. Morro e não nego o Senhor na glória. Alguém dizia outro dia, o meu medo é o pastor. Já pensou se ele for obrigado a fazer um certo tipo de casamento? Ele vai se negar, pode ser preso. Não nego Jesus, não vendo, não negocio, não abro mão. Você tem filhos, o que quer para eles? A sua vida não encerrou, há muita jornada pela frente. O que você quer para você? Parece que tudo está normal. Há anos atrás, a venezuela vivia exatamente assim. E hoje comemos. E as igrejas são queimadas, e pastores são presos, e muitos são assassinados. Mas, em todas essas coisas, somos nós vencedores. Quando o dia do juízo final acontecer, o Senhor da glória nos julgará. E ai daqueles que negociaram a fé. Ai daqueles que abriram mão. Como disse na quarta-feira, Deus tem um plano para salvar o mundo inteiro. E quando um dito cristão, tal chamado crente, vai na direção contrária a isto, está se tornando inimigo de Deus. Não é como eu quero, nem o que eu quero, é como este Deus quer. E Ele quer que sejamos santos, mas também que sejamos comprometidos com a sua palavra em cada princípio e valor, sem negociação. Não podemos ter, de maneira bem direta, não podemos ter corruptos do coração. Não podemos ter mentirosos muito amigos. Eu me segue nesta noite dizendo a você: o Senhor tem olhado cada atitude e comportamento, e isto será levado em conta no dia do juízo final. Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de conversão, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de transformação.
ama uma vida santa e agradável ao Senhor da glória, mas não basta dizer que é crente. É preciso ser templo e morada do Espírito Santo. Mas agora, preciso pensar no último detalhe. E se perdermos algo nessa jornada? Porque a perseguição está aí. E se perdermos algo nessa jornada, o que iremos fazer? Não deve